Chegou a liquidação mais aguardada do ano. CPAD de portas abertas. Descontos incríveis de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Livros, bíblias, hinários e um ambiente preparado seguindo todos os protocolos para sua segurança. Preços imbatíveis e atendimento de qualidade. Corra e aproveite! De 8 a 13 de março nas livrarias CPAD. CPAD de portas abertas para você. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. Compromissados com a evangelização. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, sejam todos bem-vindos à lição número 11, que tem por título Compromissados com a evangelização. O texto áureo está em Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, mas eu quero ler João 14:6, um versículo muito conhecido de todos, que é muito importante, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus. Isso mostra que Ele é o único Salvador. Não existe ninguém e nada nesse mundo, nem na história, que possa redimir o ser humano, que possa salvar a pessoa. Jesus é o único Salvador. Nessa lição 11, nós temos aqui 3 tópicos. Tópico número 1, a evangelização como prioridade. Número 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o número 3, evangelização local e transcultural. Muito bem. Então, vamos começar com o tópico primeiro, a evangelização como prioridade. O que esse tópico quer dizer, quer ensinar? É que a prioridade é a evangelização em nome de Jesus. Porque ninguém pode ser salvo por recursos próprios, por meios próprios, porque muitas pessoas se enganam. Elas falam, eu sou um bom marido, sou um bom pai, não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém. Mas isso é dever de todas as pessoas. Isso aí não é salvação. Salvação não é mérito de ninguém. Salvação foi Jesus que conquistou por todos nós na cruz do Calvário. Então, é uma prioridade, é uma urgência falar de Jesus, anunciar as boas novas de salvação. O Evangelho, a palavra significa boas notícias, boas novas. E que boas notícias são essas? É que Deus disponibilizou a salvação em Jesus para todas as pessoas e em todos os lugares, em todas as épocas. Então, a salvação está disponível para todas as pessoas. Então, quem faz esse trabalho? A tarefa de quem? Veja, a igreja pentecostal, não vou dizer que somente os pentecostais, em outras igrejas estão empenhados também. Aqui a gente vê o trabalho de evangelização, de obra missionária, as igrejas históricas, tradicionais também
estão empenhados na obra missionária, mas a nossa visão era uma visão mais urgente. Veja que desde a Rua Azusa, o A.B. Simpson, Albert Benjamin Simpson, que fundou a Aliança Cristã, a Aliança Missionária Cristã, foi uma denominação que na época, ele morreu em 1919, mas ele fundou isso em 1887, 1881, 87, final do século XIX, e essa denominação já constava com 2 milhões de membros em 51 países. Os pioneiros da Rua Azul, os pentecostais, tinham uma urgência com a obra missionária. Você vê que quando Daniel Berg e Gonaving chegaram ao Brasil, em Belém do Pará, logo Belém se encarregou de enviar um missionário para Portugal. Então, isso está no DNA dos pentecostais, a urgência da evangelização. Por que isso? Porque não existe salvação sem Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos consciência disso. De levar esse evangelho, mas o evangelho de poder. O evangelho pentecostal. Muito bem. Agora, o tópico 2 trata de um tema sensível, tema muito importante, que todos os crentes precisam conhecer e saber. Você que é professor de escola dominical, precisa deixar isso bem claro para os seus alunos. Você que é professor, que é professora, deixar isso bem claro. Porque o tópico 2 diz o seguinte: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Porque existe uma linha teológica que fala que Jesus não morreu por todos os pecadores. Ensina que Jesus morreu só pela igreja, só pelos escolhidos, só pelos predestinados. Nós não concordamos com isso. Isso não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. Jesus morreu por todos os pecadores. Agora, algo deve ficar muito claro, para não confundir com o universalismo. O que ensina a doutrina universalista? Ensina que todas as pessoas vão ser salvas no fim das contas. No fim dos séculos, na consumação dos séculos, Deus vai perdoar todo mundo. Deus é amor, Deus é bondoso. Então, não vai haver condenação. Essa é a doutrina universalista. Isso não tem base bíblica. Isso é uma heresia. Isso é inaceitável. Jesus deixou claro, falou com todas as letras. Está escrito: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a salvação é só em Jesus. Agora, dizer que a expiação é limitada, isso é outra heresia. Isso não tem base bíblica. A expiação, ela é ilimitada. Ela alcança todas as pessoas. Isso mostra que todos os seres humanos são salváveis. O que é isso? A salvação está disponível para todas as pessoas. Agora, nem todos são salvos. Por quê? Porque nem todos recebem a mensagem do Evangelho. Nem todos creem em Jesus. Então, por essa razão que nem todos são salvos. Mas Jesus morreu por todos os pecadores. Está escrito, Tito, capítulo 2, versículo 11,
porque a graça de Deus se há revelada, trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Então, salvação é para todos. Está escrito também em 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala que Jesus é a expiação por todos os nossos pecados, não somente de todos nós, mas do mundo inteiro. A expiação de Jesus, a expiação que Jesus realizou por nós é para toda a humanidade. Não faz sentido dizer que Jesus morreu só por um grupo pequeno, só pela igreja. Isso não tem fundamentação bíblica. Muito bem. E o tópico 3, que fala da evangelização local e transcultural, aqui também temos muita coisa para aprender, porque eu já ouvi pregadores dizendo, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Então há quem pense, hoje é minoria, mas essa ideia foi vista durante muito tempo. Não, você tem que evangelizar primeiro a sua cidade, quando ela se converter, aí você vai para outros países. Como você vai mandar missionário para outro país, se tem tanta gente ainda para se converter no seu país, no seu estado, na sua cidade? Não, isso é uma interpretação equivocada, porque o texto de Atos 1:8 fala tanto quanto, fala de simultaneidade. Se a igreja da tua cidade desloca uma família de missionários, um casal, ou dois que seja, para um lugar onde não tem ninguém, na tua cidade tem bastante gente para fazer o trabalho. Então essa pessoa vai contribuir, assim que é feita a obra missionária. Você vê se esse pensamento, veja só, a prova é que esse pensamento de que precisa primeiro evangelizar a sua cidade para depois mandar missionário, a igreja de Jerusalém está em Israel até hoje, porque até hoje nem todo Israel se converteu. O número de cristãos em Israel ainda é muito pequeno. Lá tem muito trabalho para ser feito. E Jesus disse em Mateus, no capítulo 10, que não terminarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Isso está lá em Mateus, capítulo 10. Então, essa ideia está equivocada. Então, temos que fazer o trabalho na nossa cidade, sim, no nosso bairro, na nossa rua, com o nosso vizinho. A igreja, toda igreja precisa ter seu departamento de evangelismo, de discipulado para evangelização, sim. Mas a obra missionária tem que ser feita de maneira simultânea e não esperar todo mundo se converter. A igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária e muitos antioquenhos estavam ainda sem se converter. Tinha muito trabalho ainda para fazer em Antioquia. Então, a obra missionária se faz assim, sabe? Você tira alguém, desloca alguém da igreja local, onde já está bem estruturado, já está ganhando alma para Jesus, está se expandindo. Então, tira alguns escolhidos pelo Espírito Santo, chamados pelo Espírito Santo para a obra missionária. É assim que funciona. E outra coisa também, que a evangelização, o evangelho ele é transcultural. O cristianismo não modifica a cultura de nenhum povo, a menos que seja coisa pecaminosa, seja contra a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aí é diferente. Mas fora isso, os costumes, as tradições, por isso que o cristianismo, em toda parte do mundo, você visita uma igreja na Índia, você fica espantado. Não tem nada a ver com nós, é completamente diferente. Mas creem em Jesus, creem na Trindade, creem nas epístolas paulinas, creem no Novo Testamento, falam línguas, são batizados do Espírito Santo. Mas a estrutura, o ritual, a liturgia é diferente. Então isso você vê em outros países, nas tribos da África. Você vê as igrejas ali, cada um adorando a Deus dentro da sua cultura, dentro do seu contexto. Então, não se pode engessar, estabelecer um padrão, não. O que funciona no Brasil
nem sempre funciona em outros países. Por isso que os missionários precisam de treinamento transcultural, de orientação, porque quando eles chegam no outro país, tudo é estranho, tudo é novidade. Mas o que acontece é que ele também é um estranho lá. Quando ele vê a população, aquela cultura, como algo estranho, aquele povo está vendo ele como estranho também. Então, por isso que nós temos a EMAD, que é a Escola de Missões da Assembleia de Deus. O objetivo dela não é ensinar teologia. Na verdade, muitos alunos ali já fizeram até curso de teologia. Um treinamento transcultural para minimizar o choque do missionário quando chega no outro país, ainda mais se é de uma cultura completamente diferente da nossa. Quando o missionário é enviado para trabalhar com os brasileiros que estão em outros países, está bom, está trabalhando com o povo da sua cultura, está acostumado com o mesmo costume, mesma tradição, mesma alimentação, diferente. Porque nós temos missionários que são enviados para trabalhar com os brasileiros que estão nos Estados Unidos, com os brasileiros que estão na Inglaterra, em Portugal, até Portugal, porque fala a língua portuguesa, muita gente pensa que é Brasil. Não é, lá não é Brasil, lá é outro país. A pessoa quando chega tem que aprender os costumes dele, analisar isso aí. Isso é muito importante. Os brasileiros que estão no Japão, bom, então os missionários que vão trabalhar com esses imigrantes, aí tudo bem, aí é compreensível que mantenha os nossos padrões doutrinários, os nossos padrões de costume. Agora, você vai trabalhar com um estrangeiro, com uma cultura estrangeira, aí é necessário aprender. Por isso, a Convenção Geral das Assembleias de Deus criou a EMAD, a Escola de Missões das Assembleias de Deus, criou a SENAMI, a Secretaria Nacional de Missões, para apoio logístico para esses irmãos e essas irmãs que são enviados para o campo missionário. Muito bem, então, o tópico 3, evangelização local e transcultural. É uma obra urgente antes que Jesus venha. Amém? Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus te abençoe. Tenham uma excelente aula de escola dominical e que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre a vida de vocês. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.